eu vou fazer a difícil tarefa de tentar resumir o currículo da professora Ângela, porque o que essa mulher já fez, o que já conseguiu na vida dela não é brincadeira, não. Então, a professora Ângela Olinto, ela é bacharel em Física pela PUC do Rio, doutora em Física pelo MIT e fez estágio de pós-doutorado no grupo de Astrofísica Teórica do Fermi National Accelerator Laboratory. Foi a primeira professora no Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Chicago, do qual posteriormente se tornou diretora. E hoje é professora lá também. Hoje ela vai falar para a gente sobre multimensageiros cósmicos e suas mensagens na física de astropartículas. Obrigada, professora. A gente pode passar um pouquinho na hora do almoço, acho que ninguém vai se importar. Muito bem-vinda. Obrigada. Desculpe o atraso. Por algum motivo, eu tinha um horário errado. Foi a tradução Brasil-Estados Unidos. E como vocês veem, eu estou no meio da neve aqui, então estamos num clima completamente diferente. Mas eu acho que tem gente em várias partes do mundo, então muito obrigada por me convidar e mil desculpas pelo atraso. Pelo menos eu fiz o meu café. Eu estava achando que ia começar mais tarde e eu acho que foi a Vivian que falou: cadê você? Aí eu, desculpe. Bom, vamos lá. Vou tentar share meu PowerPoint, ok? Vocês conseguem ver? Sim. Tá, joia. Então, eu vou deixar as pessoas... Eu não sei, tá certinho para vocês? Sim, tá perfeito. Tá tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Então, olha só, eu gostaria de passar esse tempinho contando um pouco para vocês o que eu faço, mas, por favor, como eu não vejo as pessoas, Carla, você interrompe se tiver alguma pergunta. E o tópico da minha palestra são os multimensageiros cósmicos e as mensagens da física de astropartícula. E o que eu estou mostrando aqui nessa primeira slide são projetos que eu estou liderando pelo mundo afora, que a gente tem colaborações internacionais, muita gente em vários países diferentes trabalhando para a gente ter esse futuro em que a gente possa fazer multimensageiros com neutrinos, que é uma das coisas que a gente gostaria de fazer, e raios cósmicos ultraenergéticos. Eu acho que a Rita dos Santos vai falar amanhã, então é mais ou menos parecido. Eu vou introduzir o assunto dela. Eu acho que não foi falado antes muito sobre esse assunto. Então, olha só, eu vou chegar ao final, porque se a gente não chega no final, pelo menos vocês já sabem qual é a conclusão da nossa conversa aqui. Que tem várias perguntas nessa física que a gente considera de astropartículas, ou seja, de usar partículas como mensageiros do que está acontecendo no universo, em vez de fótons. Quer dizer, fótons sempre continuam sendo a partícula escolhida por astrônomos, porque ela vem reto na velocidade da luz, é a luz, e é realmente mais fácil fazer astronomia e entender o universo com fótons. Mas raios cósmicos, neutrinos e ondas gravitacionais estão adicionando outros elementos que a gente não teria conhecido se fosse só os fótons. Então, a minha vontade, ou meu goal aqui, é de tentar chegar a um nível de informação por essas outras mensageiros, essas outras partículas, bem mais sofisticado do que a gente tem hoje, para poder entender o que está acontecendo no universo de uma forma mais completa. Então, as perguntas que a gente gostaria de responder, uma é: quais são as fontes misteriosas das partículas mais energéticas observadas, que são os raios cósmicos ultraenergéticos? Então, quais são as fontes dos raios cósmicos ultraenergéticos? E para responder essa pergunta, o que a gente pode fazer é medir melhor o espectro nas energias mais altas, com composição, medição da composição dos raios cósmicos, e tentar descobrir anisotropias no céu, na distribuição dessas partículas, em energias acima de 10 a 19 eletronvolts. A segunda pergunta que esses projetos que eu estou liderando tentam responder é: quais são as fontes dos neutrinos cósmicos mais energéticos? Isso são neutrinos que a gente tem descoberto recentemente, em particular com a observação de IceCube, aquele detetor enorme no Polo Sul. E a questão que esse tipo de projeto que a gente está construindo vai
tentar responder é quais são a origem desses neutrinos que o IceCube está observando em energias até mais altas do que o IceCube, acima de 10 PeV, ou 10 a 16 eletronvolts. Então, a gente quer observar coincidência de multimensageiros, raios gama, ondas gravitacionais, com neutrinos com energias mais altas, usando esse tipo de observatórios espaciais. E com essas duas perguntas, uma das perguntas que me interessa sempre, desde que eu comecei a meu pós-doutorado, meu doutorado, pós-doutorado e a carreira, é como que a gente também pode entender física nova usando partículas de energias extremas, porque o que a gente pode aprender bem do modelo padrão é através de experiências como no LHC, e essas partículas cósmicas têm energias bem mais altas que o LHC, e pode ser que elas tenham alguma mensagem sobre questões que a gente ainda não sabe a resposta, por exemplo, se existem dimensões extras, se a matéria escura pode ser supermassiva, se tem defeitos topológicos. Então, isso são perguntas de física de partículas que talvez o universo, como um laboratório, possa nos ajudar a responder. Então, todo mundo já sabe nessa audiência que a gente faz astronomia óptica desde que Galileu apontou o telescópio para o céu. E nos anos, em 1800, no final de 2 séculos atrás, o fóton que começou a ser observado não era só óptico, mas também ondas de rádio, e finalmente, primeiro infravermelho, ondas de rádio, e finalmente fazendo observações de rádio, dando um espectro bem grande de observações que cobrem 14 ordens de grandeza em termos de usar fótons, né? Então, fótons, ondas de rádio não se pensa como fótons, mas no espectro eletromagnético a gente tem uma variação em termos de energia, se a gente pensa em fótons, de 14 ordens de grandeza. E quando você insere, então, a descoberta dos raios cósmicos por Victor Hess em 1912, a gente adiciona mais um elemento. E a descoberta dele também foi feita não exatamente com uma missão espacial, mas com uma suborbital, uma missão suborbital, que é usar balões. E a gente vai usar, na nossa tentativa de estudar essas partículas de energias bem mais altas do que o que ele estava observando. Para ele, era basicamente a origem dessa radiação de ionização, que foi o começo da física de raios cósmicos. Ele também usou um balão mostrando que essa radiação aumenta quando a gente sobe num balão, ou seja, ela está vindo de fora da Terra e não da Terra. E quando a gente adiciona tanto esses raios cósmicos quanto as ondas gravitacionais, que eu estou mostrando um videozinho de 2 buracos negros que estão, quer dizer, é uma simulação, que vão se colidir, a gente triplica o número de ordens de grandeza em termos energéticos, porque as ondas gravitacionais são mais longas em termos de wavelength do que as ondas de rádio, e os raios cósmicos, gamma rays e os neutrinos se estendem a energias bem mais altas do que o tamanho de um átomo, por exemplo, ou de um tamanho de um núcleo. Então, as energias que a gente pode observar o universo, ou seja, é como se a gente tivesse aumentado a quantidade de cores que a gente pode observar o universo por 3 vezes, ou seja, 3 vezes as ordens de grandeza, num total de 40 ordens de grandeza. Então, é óbvio que a gente vai descobrir coisas que, se você só vê com uma cor, você não conseguiria entender. Então, essa variação de ordem de grandeza é o que inspira a gente a tentar realmente expandir, no nosso caso, o mais possível do extremo dos raios cósmicos, das mais altas energias, enquanto tem várias pessoas trabalhando nessa área de ondas gravitacionais, que também é maravilhosa e bem recente. E, bom, eu acho que isso que eu queria dizer, deixa eu pular para lá. Bom, voltando então aos raios cósmicos, aqui é o que faz um apanhado geral de várias observações, de várias experiências diferentes, mas que mostra uma espécie de espectro dos raios cósmicos que é muito diferente de qualquer outro tipo de emissão. Ele é bem explicado por uma power law de E a menos 2,7. Nesse espectro, que parece uma coisa única, bem simples, sem várias linhas, e se você olhar qualquer espectro em termos ópticos, você vai ver várias estruturas, parece bem calmo, só tem uma viradinha no início e talvez uma viradinha no final. Na realidade, ele tem muita estrutura,
e ele tem vários tipos de física diferentes. Quando você tem uma energia baixa de raios cósmicos, ele está bem influenciado pelo sistema solar, pelos campos magnéticos do sistema solar, do Sol e dos planetas, e a estrutura que a gente observa dos raios cósmicos vai depender muito do que está acontecendo no sistema solar. Quando a gente aumenta a energia dos raios cósmicos, a gente está começando a estudar os raios cósmicos da própria galáxia e toda uma dinâmica de como os campos magnéticos e os raios cósmicos se espalham pela galáxia fora. E se você vai a uma energia muito alta, a gente não sabe exatamente qual, passa a ser extragaláctico. Então, a gente sabe que é extragaláctico a partir de uma certa energia, mas não sabe como essa transição é feita em detalhe. Em termos de observações, energias baixas, existem experiências espaciais que detectam diretamente os raios cósmicos, enquanto que as energias muito altas são detecções indiretas através de experiências no solo. E o que a gente está tentando desenvolver são experiências espaciais para exatamente detectar a parte de 10 a 20 aqui. Tá, então, como é que a gente observa raios cósmicos? Uma coisa que eu deveria ter falado logo de cara é que a variação, como é uma power law de a menos 3 quase, a variação em termos de fluxo é absurda, né? Quer dizer, a gente tem muitas ordens de grandeza, 30 ordens de grandeza entre um extremo e outro, e fica muito difícil você detectar partículas se tem 0,1 partícula por quilômetro quadrado por século. E é feito através de detetores bem grandes e através de uma tradução da partícula original em um chuveiro. Esse chuveiro, que são os chuveiros de ar extensivos, ou extensive air showers, foi descoberto pelo Pierre Roget nos anos 37 em diante, e ele já fez uma estimativa nessa época, ele também foi o líder de fazer o CERN, que os raios cósmicos chegariam a 10 a 15 eletronvolts. Isso bastante tempo atrás, quase 100 anos atrás. Isso aqui é uma simulação do que é um desses chuveiros. Esse chuveiro ele é iniciado por uma partícula que tem tanta energia que quando essa partícula interage por exemplo, no caso dessa simulação, é um próton de 10 a 14 eletronvolts que interage na atmosfera e gera muitas partículas quando chega no solo. Não sei se dá para ver o meu pointer, mas em cima, à esquerda, a gente tem um sampling, né, das partículas. O mais forte é a parte eletromagnética do chuveiro, que está em vermelho, os nêutrons em verde, os hadrons em azul, que estão mais centrados, e os muons em cinza. E aqui do lado qual é o desenvolvimento, ou seja, quantas partículas estão sendo geradas a partir de uma certa altitude, em 20 quilômetros, e se tem a energia vai ser depositada como um calorímetro até um certo máximo e depois vai diminuir e chegar a zero. Isso é um desenvolvimento que a gente pode observar na própria atmosfera através de um efeito de fluorescência. As partículas do chuveiro eletromagnéticas, elas excitam o nitrogênio na atmosfera que floresce e a gente consegue observar uma luz em ultravioleta que vai aumentando a quantidade de luz e depois vai diminuindo. Então, vai ficando mais forte porque tem mais partículas emitindo essa fluorescência. E no solo, a gente pode detectar diretamente esses chuveiros, botando detetores no solo de partículas, e o chuveiro, no centro do chuveiro, tem a maior parte de partículas e vai decaindo com a distância. Nessa energia, a escala é mais ou menos 1 quilômetro. Quando chega a 10 a 20 eletronvolts, a escala é 10 quilômetros. Então, você tem que botar realmente vários detetores, tanto para conseguir captar uma dessas partículas, como também para poder medir vários pedaços do próprio chuveiro, de um certo chuveiro. Tá, então, aqui é uma imagem explicando exatamente isso, mas em uma forma gráfica, para ter uma noção do que é, ou seja, um chuveiro dessas partículas que o nitrogênio faz iluminar, e a gente consegue, então, ver em ultravioleta, obviamente nós não, mas os nossos telescópios. E tem outro tipo de emissão que também é detectada no raio, usando os raios gama, por exemplo, que é a emissão Cherenkov, que é uma emissão bem focada na parte central e vai na direção
beams, né? Ela é bem focada na parte que vai embaixo do chuveiro, então é muito mais difícil no caso de altas energias, porque o fluxo é muito baixo, é muito difícil captar essa emissão, porque você tem que estar embaixo do chuveiro, enquanto que a emissão ultravioleta você consegue ver de longe, porque ela é emitida isotropicamente, não só aonde o chuveiro cai. Então, se você estiver no solo e tiver uma emissão chegando, você também vai ver a emissão de Cherenkov vindo naquela direção junto, ou seja, também fótons vindo naquela direção. E por isso que eu estou explicando essa emissão de Cherenkov, porque no caso dos nossos 2 projetos, o SBB, o EUS, o SPB2, que eu vou explicar, e POEMA, a gente observa tanto uma emissão quanto a outra. A gente observa os raios, a parte de fluorescência do desenvolvimento do chuveiro e a parte Cherenkov, mas com um certo truque. Em vez de ser embaixo do chuveiro, os chuveiros que estão desenvolvendo para cima, que isso só vai acontecer com neutrinos. Os raios cósmicos ultraenergéticos estão sempre descendo na direção do solo, enquanto que neutrinos podem atravessar a Terra e sair do outro lado. Então, se você observa um chuveiro subindo na atmosfera, deveria ser gerado por um neutrino. E a gente vai, então, tentar, com esses 2 projetos, observar tanto a fluorescência quanto a emissão Cherenkov. Nossa, eu estou tendo technical difficulties. Bom, vocês devem já ter ouvido falar do Pierre Auger Observatory, o Observatório Auger, que amanhã vão ouvir mais pela Rita, e tem o Telescope Array, que é um outro observatório também de raios cósmicos ultraenergéticos, em Utah, nos Estados Unidos, e esses 2 são os maiores, são os líderes, e eu trabalhei muito tempo no Pierre Auger Observatory, tem muita gente no Brasil envolvida, que é esse observatório maravilhoso, que é o líder nessa área, está em Mendonça, na Argentina. Aqui tem um videozinho mostrando o que é a observação no Auger. Você tem o chuveiro, os detetores no solo em amarelo, e em azul é a emissão ultravioleta, que deveria sair do próprio raio para os telescópios. Esse vídeo está ao contrário, mas deveria sair a emissão, e essa é a emissão ultravioleta. Então, no telescópio Auger, a gente tem 4 telescópios de fluorescência que observam o chuveiro na própria atmosfera e 3.000 quilômetros de uma rede de detetores que observam as partículas quando elas chegam no solo. E aqui estão as fotos dos tais detetores, eu acho que a Rita vai explicar com mais detalhes, e uma foto dos telescópios que estão observando os chuveiros acima. E o resultado desse esforço todo de botar 1.660 detetores nas Pampas Amarillas em Mendonça é esse espectro em vermelho, super bem detetado, com pouquíssimos erros, e que tem muita estrutura no final do espectro de raios cósmicos, tem energias por volta de 10 a 18, 19 e 20. O Auger chega a quase 10 a 17, e isso é uma medida impressionante. A dificuldade de medir esse tipo de fluxo é incrível, e foi realmente um esforço internacional muito forte de chegar a esse tipo de detecção. E tem aqui também o Telescope Array, que não é tão grande, mas tem essa detecção que dá para ver que não necessariamente está totalmente um em cima do outro. Ou seja, pode ser que o hemisfério norte tenha um fluxo um pouquinho diferente do hemisfério sul, e isso pode ser um efeito da distribuição das fontes, que a gente ainda não sabe quais são. Tem alguns hints, mas não tem ainda decisão final. Uma coisa que o Auger também mostra é que o espectro a partir de 10 a 19 é extragalactic, de 8 a 10 a 19, com certeza. É possível que seja extragalactic antes, e isso está tendo cada vez mais evidência, mas não se sabe exatamente aonde, mas os modelos você pode extrapolar e tentar mudar essa linha um pouquinho para energias mais baixas, mas daqui para frente é seguro que ele é extragaláctico, e isso é por causa da distribuição no céu dos raios cósmicos. A distribuição mostra um dipolo, vamos ver aqui nessa painel do meio, é um dipolo que aqui seria o plano da galáxia, né, no zero, no zero de latitude, e o dipolo está apontando para longe do centro da galáxia, não tem nenhuma correlação com a distribuição na galáxia, e tem correlação com a distribuição supergaláctica. Então, isso mostra que...
A gente tem uma pergunta no chat da Vivian. Conta. Vivian, se você quiser fazer a pergunta você mesma. Oi, Ângela, sempre um prazer te ver. Essa diferença no plot me parece bem grande, porque um plot em log me pareceu um fator 2, eu li bem rápido. Certo. Dá para explicar isso sem uma anisotropia? Na parte entre mais ou menos em 5 vezes 10 a 19, e dá para explicar isso com uma anisotropia ok, sem algo bizarro? Eu acho que tem duas explicações, né? Uma é os dados não estão traduzidos corretamente de uma experiência para outra. Dá para ver que existe um efeito que é essas estrelinhas estão sempre acima das bolinhas vermelhas, né? E isso é provavelmente um erro sistemático, que não é uma questão real no universo, é uma questão de como cada experiência faz a tradução do que está medindo para o seu espectro. Então, se você corrige essa mudança, e aqui a gente está no espectro multiplicado pela energia 2,5, então qualquer erro na estimação da energia vai fazer uma mudança aqui na diagonal, ou seja, todos esses pontos têm que se movimentar na diagonal se tiver uma diferença de escala de energia na medição. Então, a minha sugestão é que primeiro a gente tem que trazer todas as estrelinhas para ficarem em cima das bolinhas. E isso vai fazer com que a diferença seja um pouco menor. E agora, a outra parte é a parte estatística, né? Quer dizer, isso é uma coisa sistemática, da medida que o Telescope Array usa um sistema diferente do OG de fazer a tradução do que eles medem para as energias e o espectro. Esses erros sistemáticos, em geral, mudam todo o espectro junto, não tem muito efeito dependente da energia, é mais uma forma de basicamente fazer a tradução do qual é a energia de fluorescência versus a energia do chuveiro em si. Então, se a gente faz essa tradução primeiro, ou seja, põe as estrelas em cima faz uma tradução em termos de erros, que é dentro da estimativa. A estimativa de erro é mais ou menos 14% da energia. Você já consegue que os dois espectros fiquem bem alinhados na parte de energias mais baixas. Aí, quando chega aqui na parte acima do 19, tem realmente relativamente mais eventos, e, de repente, já chega a uma confusão, porque nas energias mais altas a estatística do Telescope Array é muito baixa, então os erros estatísticos são muito altos. Então, se tiver um desvio, é um desvio em poucos bins de energia, que é possível de ser explicado por uma distribuição de galáxias próximas. Existem mais galáxias próximas no hemisfério norte. Nós, do Brasil, toda hora o hemisfério norte ganha, até em termos cosmológicos. Mas no universo como um todo não tem uma anisotropia desse nível, mas em termos locais, no nosso local group, eu acho que tem um pouquinho mais do que o local group, 100 megaparsecs, pode ser que tenha essa explicação. Mas a diferença em termos tanto estatístico quanto sistemático faz com que esse tipo de decisão ainda o júri ainda não decidiu. E é uma das questões que a gente gostaria de ter, por exemplo, uma missão espacial para poder medir tanto no hemisfério norte e no hemisfério sul exatamente o mesmo equipamento, para não ter esse tipo de diferença e saber exatamente o que é uma diferença real e o que é uma diferença em termos de medição, né? Se é um problema experimental. Eu espero que eu tenha respondido. Obrigada, Ângela. Respondeu. Obrigada a vocês. Pode pular, hein, gente? Vai entrando, porque eu não tô conseguindo ver as pessoas. Então, o OG não só determinou que, a partir de uma certa energia, os raios cósmicos têm uma distribuição consistente com sendo as fontes extragalácticas, como também existem essa questão de quando que a gente vai começar a ver o efeito das fontes que estão por perto da gente. A física de propagação dos raios cósmicos, que é algo que eu trabalhei muito tempo, é muito interessante, porque, na realidade, né, quando a gente está em energias mais altas, os raios cósmicos desviam menos por causa do mesmo campo magnético, né? Se você tem um campo magnético na galáxia e no espaço extragaláctico, né,
aumentando a energia, cada vez as partículas vão mais reto, né? Então, se a gente chegar a uma energia, isso assumindo que é a mesma partícula. O problema que o Auger também descobriu é que nessa região começa com próton, mas vai ficando cada vez mais pesado. Então, está mudando também o tipo de partícula que a gente está observando. Ou seja, a estrutura nessa região de energia é muito dinâmica, tem vários componentes, tem várias mudanças, tanto na parte da energia subindo e a rigidez das partículas mudando, como também o tipo de partícula que domina vai mudando. Então, é muito interessante estudar esse tipo de complexidade, mas eu não vou passar muito tempo nisso, porque eu queria mostrar os projetos que a gente está trabalhando hoje, mas eu acho que essa parte é muito interessante. Agora, eventualmente, a gente deveria poder ver as fontes, não necessariamente totalmente em alta resolução, mas começando meio sem sharpness, né? Assim, meio blurry. Estou falando tudo em inglês porque eu não sei blurry traduzir, meio fora de foco. Então, isso é possível que esteja sendo observado. Por exemplo, aqui é uma distribuição em energias acima de 32 eV, ou seja, 3 vezes 10 a 19, ou seja, a partir de 40, ou 4 vezes 10 a 19, 40 eV, ou 4 vezes 10 a 19, é possível que a gente consiga começar a ver anisotropias no céu que tenham que mostrem de onde que estão vindo essas partículas. O problema é que, quando a gente chega nessas energias, o fluxo também é muito, muito pequeno. Então, a detecção em si fica na região em que a gente tem um fluxo muito baixo e erros muito grandes. A estatística nessa região fica muito difícil. E é por isso que a gente está querendo fazer essa missão espacial, para poder focar na energia 10 a 20 e tentar aumentar o número de observações em energias mais altas possíveis, para poder ter mais dados e fazer esse tipo de mapa muito mais com alta resolução, digamos assim, com muito mais dados. Tá? Com o que a gente tem hoje, existe essa discussão, que é liderada pelo Auger, que a gente vai ouvir amanhã da Rita, que é a possibilidade de que as fontes tenham correlação com galáxias de starburst ou com galáxias ativas. Parece que a starburst tem uma liderança com 4,5 sigma. Isso é uns dados de 2019, vai ter coisas mais recentes que a Rita deve falar amanhã sobre isso. E aqui seria, então, a imagem desses tipos de galáxias. São galáxias que têm muita atividade, uma delas, a atividade é dominada pelo buraco negro central, que são as galactic nuclei, e tem a starburst, que é a star formation, que faz com que tenha também esses jatos muito grandes. Não jatos, mas mais toda uma bolha de emissão mais forte do que galáxias que não têm starburst. Então, essa discussão é o que está acontecendo. Mas, como eu falei antes, o problema é que a estatística fica muito limitada. Ou a gente tem que fazer detetores no solo muito maiores do que o Auger, que já é gigantesco, ou a gente pode ir para o céu e fazer uma missão espacial e olhar na atmosfera, porque os detetores que a gente tem são feitos para observar a atmosfera, ou o efeito da atmosfera nas partículas originais, quando ela traduz a partícula original num chuveiro, que então é detectado no solo. Uma das discussões também interessantes é se essa virada no espectro é o final da energia das fontes, ou seja, a energia máxima das fontes, ou é um efeito de propagação, ou os dois. O efeito de propagação a gente se refere como Greisen-Zatsepin-Kujman Effect, ou efeito de GZK, que é o cálculo que foi feito nos anos 60, assim que descobriram o fundo de micro-ondas. O Greisen nos Estados Unidos e o Zatsepin e Kujman na União Soviética fizeram o mesmo cálculo, que é dizer os raios cósmicos vão ter que parar de chegar a partir de 10 a 20, porque na propagação do universo eles vão interagir com o fundo de micro-ondas e vão perder energia de uma forma bem radical. Então, a partir de 10 a 20, o volume que a gente pode observar do universo é mais ou menos de 10 a 100 megaparsecs. A gente não consegue observar o universo inteiro. Então, enquanto a gente está medindo entre 10 a 19 e 10 a 21, não só as partículas, os tipos de partículas estão mudando, elas estão cada vez apontando mais para as suas fontes, ou seja, está melhorando a possibilidade de se fazer astronomia
com partículas, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de fontes que estão contribuindo está diminuindo de número, porque quando você está em 10 a 18, em azul aqui é o tamanho do universo, e essas linhas pretas é a energia, a perda de energia da interação com o fundo de micro-ondas dos prótons. E coisas parecidas acontecem com o hélio, o oxigênio e o ferro, que são outros tipos de partículas que a gente separa os raios cósmicos em caixas diferentes de tipos de partículas diferentes, né? De tipos de núcleos diferentes. Mas esse efeito é muito forte, então a gente vai não só diminuir a distância que a gente pode observar, em 10 a 18 a gente pode observar de fontes que estão perto da gente até o universo observável, e quando a gente vai aumentando as energias, vai diminuindo um pouco, porque existe uma perda de energia por produção de pares, e, eventualmente, é a produção de pions que faz com que essa barreira caia muito mais íngreme, e a gente só tem, então, acesso às fontes bem próximas, que é um lado negativo em termos de poder fazer astronomia, mas é positivo porque você, então, tem poucas fontes contribuindo. E é por isso que pode ser que o espectro no norte seja um pouco diferente do espectro do sul, porque as fontes que estão contribuindo são fontes muito próximas da gente. Essa foi uma longa explicação. Mas essa mesma perda de energia dos raios cósmicos gera neutrinos e raios gama. Então, a gente pode passar a observar mais neutrinos e mais raios gama dessa propagação dos raios cósmicos. Então, essa ideia de usar multimensageiros passa a ser mais forte por causa desse tipo de interação. Então, aí entram os neutrinos. Vocês devem saber, aqui é o modelo padrão, e os neutrinos são partículas que, para os astrofísicos, é uma coisa muito interessante, porque são partículas que mostram evidência de reações muito energéticas no universo, e elas propagam como os fótons aliás, propagam até mais livremente através do universo, porque elas não interagem muito bem. Então, o legal de usar neutrinos como mensageiros é que elas podem te dar a impressão do universo inteiro. O problema é detectar os neutrinos, porque, como eles não interagem, eles também são difíceis de captar quando chegam ao solo. Aqui eu estou fazendo um esquema que mostra as previsões, por exemplo, a previsão do que seria o fundo de micro-ondas. Vai ter um fundo de neutrinos, que é essa linha aqui, e tem, então, as coisas que já foram detectadas, que são os neutrinos produzidos pelo Sol, que geraram os prêmios Nobel de 2002, e para esses dois tipos, bom, o neutrino do Sol e o neutrino da supernova 87A, que está uma emissão temporária, mas muito forte. E depois você tem, usando os neutrinos solares e os neutrinos atmosféricos, o segundo prêmio Nobel da oscilação dos neutrinos. E hoje em dia a gente tem, então, os astrofísicos os neutrinos astrofísicos que estão sendo detectados por IceCube, que está aqui mostrando, então, essa próxima emissão, e um desafio que vai ser muito difícil, e essa dificuldade foi consequência das medidas do OG, que são os neutrinos cosmogênicos, ou seja, feitos por essa interação com o fundo de micro-ondas, que, deixa eu só terminar a minha frase, que é os neutrinos cosmogênicos são esses que eu acabei de explicar. Os astrofísicos, que são os que hoje o IceCube está detectando, são super bacanas, porque não só a gente tem uma medida nova do universo, que são esse fluxo de neutrinos astrofísicos. Aqui tem os atmosféricos sendo dominados pelos astrofísicos nessa região, e estamos começando a usar essa coincidência multimensageira, no caso do TX S0506 mais 056, você tem a coincidência de raios gama, que estão mostrados aqui pelo MAGIC, o Fermi e o IceCube, e a posição desse tipo de emissão de blazar. Então, os blazares estão começando a ser detectados tanto em raios gama quanto em neutrinos, fazendo com que a física de multimensageiros comece. Tá? E eu já expliquei que vai ser difícil detectar esse tipo de neutrino, porque a composição dos raios cósmicos ultraenergéticos mostra que não é todo mundo prótons, que estão começando tem uma variação
quando a gente muda em energia de 10 a... Aqui, esse gráfico, eu estou botando tudo junto, quer dizer, quem botou foi Batista Herol, mas nós botamos tudo junto, que acho que esse foi para a gente estar como co-author, e tem aqui os raios gama e o fundo cosmogênico de fótons, com bastante incerteza, o fluxo cosmogênico de neutrinos sendo muito mais baixo do que os primeiros cálculos que na realidade até guiaram observações feitas ao IceCube, e aqui é o fluxo detectado por IceCube, e aqui são os raios cósmicos em preto. A ideia é que são todos conectados, esses raios cósmicos produzem esses cosmogenic neutrinos e esses cosmogenic photons. Então, você tem toda uma conexão entre esses mensageiros, e, dado uma fonte que a gente possa observar aqui, vai ter efeitos nos outros dois, mas também tentar entender quais são as fontes desses neutrinos é muito interessante, também relacionado aos fótons. Então, isso aqui é o que a gente quer detectar melhor, tá? Então, voltando às minhas perguntas, eu quero, então, medir o espectro, a composição e a anisotropia acima de 10 eletronvolts, eu quero observar coincidências com multimensageiros, eu estou lendo só o que está em amarelo, e no caso do que a gente desenhou, seria para energias acima de 10 aPeV, se puder ir para energias mais baixas, melhor. Os neutrinos do IceCube chegam a 1 PeV, então, daí para frente é o que a gente está tentando fazer. Tá. Então, aqui é o projeto que a gente fez um estudo para poder construir esse projeto no futuro. E o projeto se chama Probe of Extreme Multi-Messenger Astrophysics, que tem a sigla POEMA, que eu acho muito bacana, porque, obviamente, fui eu que inventei para aparecer com poema em português. Mas os dois M's fazem com que, se você fizer um search, não aparecem todos os poemas escritos. Então, isso é sempre um truque legal de fazer siglas que parece com algo que você conhece, mas não é idêntico para poder fazer Google searches. O foco desse projeto é bem simples, é você pegar o que o OG tem como telescópio de fluorescência e botar no céu e olhar para baixo. Em vez de olhar do solo para a atmosfera, a gente olha de cima para a nossa atmosfera terrestre. E com essa habilidade, a gente pode ver um volume de atmosfera muito maior. E a gente usa 2 telescópios para poder fazer uma detecção estéreo, para poder ver o mesmo chuveiro com 2 olhos diferentes no estudo de raios cósmicos ultraenergéticos. E tem uma outra habilidade que a gente desenvolveu durante esse projeto, que é observar os chuveiros que estão vindo, atravessando a Terra e subindo, que seriam gerados pelos neutrinos. Tá? Então, isso aqui é a turma toda que contribuiu, mais de 70 cientistas, 32 instituições, 13 países, e pessoas não só do grupo mais pesado, que é o GEMUSO, em termos de ter mais participantes, porque eu sou membro do GEMUSO hoje, mas fui membro do hoje até pouco tempo, e tem outros que eu não sou membro, tipo WOW, Telescope Array, Veritas, CTA, Fermi, e obviamente eu sou teórica também. Mais uma pergunta. Manda, fala. Vivian, você quer... Ângela, qual é o custo de uma missão dessa? É tipo médio porte até 1 bilhão? Ou é grande? 1 bilhão. Então, deixa eu voltar aqui. Probe, para quem conhece a linguagem na NASA, que não é muita gente, eu mesmo tive que aprender, Probe Class Mission é, no máximo, 1 bilhão. Então, todo mundo que desenha um probe vai ser basicamente 1 bilhão, porque o primeiro desenho que a gente fez desse projeto saiu 2 bilhões. Então, a gente teve que cortar, diminuir o tamanho dos espelhos para chegar a 1 bilhão. Existem, na NASA, várias categorias. Por exemplo, o JWST, que é muitos bilhões, ele entra na categoria do flagship. Flagship quer dizer o mais caro de todos os projetos, que vai levar décadas para ser feito e vai levar um pedaço grande da budget da NASA. O segundo, da NASA, a ciência, né? Tem várias partes da NASA, mas na ciência de astrofísica, o JWST é o maior flagship que a astrofísica fez na NASA até hoje. Probe Class é 1 bilhão. Então, existe uma discussão que está sendo agora, durante o Decadal Survey, o planejamento da década, em que a gente faz um flagship ou faz 10 probes, né?
porque se você gasta 10 bilhões num projeto versus 10 de 1 bilhão, qual é o ganho científico? E foi por isso que a gente recebeu dinheiro para fazer esse estudo, porque preparando para essa discussão da década, que é feita pela Academia de Ciências, liderado pela Academia de Ciências, mas com financiamento da NASA, da NSF e do DOE, eles fizeram uma competição para a gente propor Probe Class Studies, e a gente ganhou o dinheiro para fazer esse. Tinham mais 9, são 10 Probe Class Studies que foram feitos pela NASA. Eu respondi a pergunta, né? 1 bilhão. Podia ter sido mais rápido. Bom, se você faz esse tipo de observatório, como Poema, o tipo de observação que a gente faria no solo, né? Se você fosse tentar fazer o mesmo tipo de observatório em termos de cobertura no solo, que, por exemplo, hoje seria tentar fazer um observatório que fosse de Belo Horizonte, São Paulo e Rio e um pouquinho mais. Tá? Então, isso aqui é o volume da atmosfera que a gente está observando do céu, que é bem maior do que pode ser, em termos de raios, né, desse tipo de círculo, entre 200 a 400 quilômetros. Isso é bem difícil de se fazer no solo, apesar de que seria legal poder fazer, mas é muito difícil em termos até, não é nem financeiros, é mais em termos de poder usar a terra de outras pessoas para botar detetores. E esse mesmo tipo de desenho, a gente pode virar os telescópios, em vez de olhar para baixo, olhar para a limb of the Earth. Eu me lembro que a última vez que eu falei de limb em português eu fiquei meio enrolada, mas é essa parte da Terra no horizonte, né, o horizonte da Terra, e a gente quer observar do horizonte para baixo, ou seja, entre a região em que os neutrinos de energias, quanto menos terra tem entre o neutrino e nós, mais alta é a energia do neutrino que reage. Então, os neutrinos de energias mais baixas seriam os observáveis aqui, e quanto a gente vai entrando, vai ficando cada vez mais difícil para os neutrinos de altas energias, né? Então, você tem um range de energia, um range de ângulos para poder observar os neutrinos. Isso aqui são os engenheiros e o meu time, que foi super bacana para fazer esse tipo de projeto. O dinheiro que a gente recebeu foi para ir à NASA e trabalhar 2 semanas, uma semana para desenvolver o telescópio e outra semana para desenvolver a própria missão, ou seja, a parte da espaçonave que fica a parte do instrumento é o telescópio, a parte acoplada é o que eles chamam a missão, qual seria o foguete que levaria. A gente quer botar 2, então eles têm que ficar feito um acordeon, depois eles são estendidos quando estão já no céu, já estão no espaço, e se ele caberia no tipo de missão, quanto que custa todos os custos, todas as questões térmicas, como começa e como termina todo esse esforço. Então, nessa foto, a maioria é engenheiro e tem os físicos e cientistas que acoplaram para fazer esse tipo de estudo de uma forma super rápida, né? Uma semana para cada, mas a gente chega com o que a gente quer construir, e eles vão ajustando de forma a ser mais realístico e também ter uma estimativa de tempo e de grana que vai custar. Então, esse é o desenho final. Você tem um espelho, que é o espelho para detectar esses fótons de ultravioleta e de fóton óptico para o Cherenkov e fóton ultravioleta para a fluorescência. E tem uma câmera aqui e uma lente que é só para aumentar a quantidade de fótons que não bate na câmera de cara, que vai para os lados e faz um foco aqui. É bastante grande, 4 metros de diâmetro, mas em termos de sofisticação óptica é bem mais fraco do que um Hubble Space Telescope, porque a gente não precisa fazer uma imagem muito sharp dos raios. Então, aqui é a câmera, você tem em azul a câmera que vai observar a fluorescência, que é uma versão bem compactada do que a gente tem no EG, são o mesmo princípio, são photomultipliers, multiplicadores de fóton, só que em pixels muito menorzinhos, porque, obviamente, isso tudo é bem mais compactificado do que a gente tem lá na Argentina,
E isso é uma coisa que a gente já tem fabricado e voado em 2 lugares, com balões, e tem um desses detetores já trabalhando lá no International Space Station. Eu vou mostrar uma foto. E aqui em cima é um outro tipo de técnica que é para detectar os fótons que vêm diretamente do chão dentro do chuveiro, ou seja, para ver o chuveiro chegando até a gente, não ver a emissão isotrópica, mas ver a direcionada. E isso é feito com um detetor de Silicon PMs, que ainda não está, e a gente vai voar pela primeira vez num balão em 2023. Esses detetores de Silicon PM, eles vão fazer um sampling de 20 nanosegundos, que é outro tecnologicamente bem desafiador, é bem mais rápido do que a detecção da fluorescência, que é em microsegundos. Tá? Então, tem várias questões tecnológicas que a gente está empurrando o envelope para poder fazer esse tipo de missão. Agora, se a gente construir esse tipo de missão, aqui tem um histórico do tipo de quantidade de exposição que a gente teria, ou seja, equivalente ao tamanho no chão, como função do tempo. Se a gente estiver olhando só para baixo, vai ser maior do que o OG e o Telescope Array, que começaram aqui embaixo, mas como a gente está começando em 2030, por exemplo, e o OG e o Telescope Array já estão há décadas, né, assumindo que eles vão continuar como se nada continuasse. Quer dizer, o Telescope Array vai aumentar um fator de 4, mas como começou mais tarde e era menor, nunca vai chegar ao tamanho do OG se o OG continuar. Então, aqui em pontinhos assumindo que os detetores no solo vão continuar e a gente vai começar, se for ficar olhando só para baixo, a gente vai aumentar um pouco, mas não tão significativamente quanto se você está olhando na direção do horizonte da Terra, que aí vai chegar a outra ordem de grandeza em termos de fluxo. Tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas esse tipo de quantidade se a gente aumenta o número de observações de raios cósmicos ultraenergéticos, a gente consegue fazer, como eu falei antes, um mapa muito mais preciso em alta definição, que dá melhor definição, não chega a ser alta, que dá para ter, então, bem mais fácil em energias de 10 a 20, 10 a 21, saber exatamente onde que estão as fontes dos raios cósmicos ultraenergéticos. E essa ideia de olhar o Cherenkov dos neutrinos, que é através da Terra, então você tem um tal neutrino que vem do outro lado da Terra, perto do horizonte, ou seja, não é completamente na vertical, mas ele está vindo num certo ângulo, ele atravessa um tanto da Terra e ele faz um tal que decai e faz um chuveiro. E esse chuveiro que a gente pode observar olhando a emissão Cherenkov, com aquela câmera de 20 nanosegundos, e o tipo de eventos que a gente quer observar são neutrinos que teriam sido emitidos por algum outro evento transiente em astrofísica. Por exemplo, neutron-star merger, né? Duas estrelas de nêutrons que merge. Me ajuda aí, Carla, como é que vocês falam merger em português? Nossa, agora até para mim deu um branco. Daqui a pouco alguém sugere aí no chat, aí vocês falam o que é merger. Coalescência? Porque tem coalescence também em inglês, né? Bom, quando duas estrelas de nêutrons se juntam e elas emitem neutrinos nessa junção. Você também tem tidal disruption events, né? Quando tem alguma coisa compacta que passa perto de um buraco negro e essa coisa é desfeita. Tem vários tipos de possibilidades de emissão de neutrinos, vários teóricos em bold. Aqui eu fizemos uma lista, não vou explicar todas elas. E uma coisa bacana de você poder observar esses neutrinos numa missão espacial é que você pode observar toda a Terra. O IceCube é o melhor detetor de neutrinos astrofísicos, aliás, é o único que está detectando, tem vários outros projetos, mas é o disparado na frente, já tem várias detecções, enquanto outros têm limites. Mas o IceCube está no Polo Sul, e no Polo Sul a Terra está virando um pouquinho, tem um pouco de ângulo, mas não muito. Então a cobertura do céu de energias altas, porque os neutrinos de energia baixa eles cruzam a Terra, mas os de energia alta não cruzam, e é exatamente isso que a gente está usando. Mas como a gente está no céu e rodando em órbita em volta da Terra, a gente pode ver qualquer direção.
tem qualquer direção, na realidade, é metade das direções num certo dia, e durante o ano a gente vê o céu todo, porque o Sol atrapalha. Então, a gente só pode ver o lado que o Sol não está atrapalhando. Então, aqui é o que o poema estaria observando, olhando esses neutrinos vindo do outro lado, e a gente pode, obviamente, mudar a direção de observação em várias direções diferentes. Bom, então, eu acho que eu estou no final da nossa palestra. Espero que vocês possam esperar mesmo na hora do almoço, desculpe. E eu não estou atrapalhando nenhum outro speaker, não, né? Não, de forma alguma. Legal. Vocês tinham planejado almoçar, que ideia, né? A gente nunca come com esse negócio de Zoom o dia inteiro. Bom, então, para fazer a conclusão da parte poema, é que a gente tem, então, uma missão bem planejada, que a gente sabe exatamente quanto que vai custar, que a gente já propôs para a NASA considerar, mas através desse processo de planejamento da década, mas seria para outra década, mas a gente gostaria de estar pronto na outra década para poder fazer algo assim. E a gente tem a parte científica é ver os transientes astrofísicos através dos neutrinos, com energias acima de 20 PeV, e olhar os raios cósmicos acima de 20 eV, ou seja, extreme energy, né? Não é só 10 porque 10 a 17 a gente não conseguiria observar, porque a emissão é muito, muito fraca e a gente está um pouco longe dos chuveiros, comparado com hoje. Então, a gente teria que começar quando o fluxo começa a ficar mais difícil, mas, em compensação, o próprio raio cósmico tem uma energia bem alta, então dá para a gente ver de longe. E isso vai nos dar ordens de grandeza em termos de sensibilidade, em termos de número de eventos nessas energias, e também a habilidade de ver o céu todo em termos de neutrinos. Tem um grupo que se chama Joint Experiment Missions do Extreme Universe Space Observatory, que eu sou parte dessa liderança também, que tem vários países envolvidos. E nesse grupo, nós fizemos já vários projetos, e o poema seria o mais futuro nessa série. Então, Extreme Universe Space Observatory é EUSO, e esses Joint Experiments é GEMUSO. Então, a colaboração se chama de GEMUSO e é histórico esse GEM. O GEM veio porque era Japanese Experiment Module, quando os japoneses iam liderar esse tipo de detetor para o Space Station na parte japonesa. Só que a JAXA, que é a NASA japonesa, parou de fazer voos com coisas muito grandes, porque o telescópio seria tão grande quanto o poema, e a gente teve que, então, adaptar um novo cenário em termos de que a JAXA não poderia ser mais líder do nosso projeto. Então, fizemos duas coisas. Tem uma possibilidade de fazer um telescópio grande do lado de fora do Space Station, que é o KUSO, que está sendo liderado pela Rússia, e o POEMA, que é o que a gente está liderando aqui nos Estados Unidos. Bom, esses são, então, dois projetos futuros, mas os outros todos a gente já fez. A gente fez um pequenininho, que é um telescópio junto com o Telescope Array em Utah, que é o TA de Telescope Array. Fizemos um balão que foi em 2014, só uma noite, a gente lançou o balão, fez as detecções. Um dos alunos de pós-graduação estava num helicóptero com um laser fazendo um fake Ultra Energy Cosmic Ray, ou seja, fazendo um shot de laser que mostrava se fosse um raio cósmico ultraenergético, a gente teria observado, mas como era só uma noite, não teria como garantir isso, então a gente fez de uma forma artificial e mostrou que tudo funcionava direitinho. Fizemos um balão em SPB1, que é o que eu passei mais tempo trabalhando, foi bem bacana, mas teve que ser encurtado, porque o balão da NASA acabou tendo um problema e acabamos tendo que abortar a missão antes de ter dados o suficiente. Tem agora que é esse com o cosmonauta russo aqui segurando, que é o Mini EUSO, é uma versão pequena da mesmo tipo de câmera de ultrafluorescência, e como ele é muito pequeno para observar raios cósmicos ultraenergéticos, o que a gente está fazendo com o Mini EUSO é sabendo todos os backgrounds, todos os tipos de eventos que podem parecer um raio cósmico ultraenergético, e está sendo feito dentro da Estação Espacial Internacional. E, então, o SPB2 é o que a gente está construindo hoje para voar em 2023, e o poema é o que a gente está planejando, então, para a próxima década. Aqui é o tal do laser, quer dizer, esse é o
o helicóptero com o aluno de pós-graduação, e aqui, se você vê na câmera que a gente fez, dessas de microsegundos, tem uma emissão que é o laser, tem primeiro um flash, depois tem o laser, isso seria o equivalente a um raio cósmico ultraenergético, que é mostrado aqui embaixo. Esse aluno de pós-graduação agora é pós-doc aqui com a gente em Chicago, o cara certamente é bem animado, não tem problema de altura, imagina estar dentro de um helicóptero de noite fazendo, tentando saber onde que está o balão. Não foi exatamente óbvio. É esse carinha aqui de barba que fez esse tipo de detecção. Esse aqui é o SPB-1, que a gente estava bem animado, ia ser uma super missão, e a NASA queria que ela ficasse 100 dias lá, quer dizer, 100 noites, observando com um balão especial. Só que esse balão, eles ainda não conseguiram fazer essa estabilidade do balão. Esses balões se chamam Super Pressure Balloon. Quando eles estão inflados, eles são do tamanho do Maracanã. Desculpe os paulistas e outras partes, mas eu sou carioca, então vai ser Maracanã ainda. Mas o problema é que a gente foi como ainda um test flight. E a gente está esperando em 23 não ter mais test flight, porque o teste que a gente fez, a gente acabou não tendo uma missão grande o suficiente. Aqui, como é um telescópio estilo do Galileu, 2 lentes e aquela câmera igualzinha que a gente está botando no desenho do poema. E aqui é o lançamento, foi feito, a gente lança esses balões super pressurizados na Nova Zelândia, que é um lugar lindo, super vale a pena só pela viagem em si, e tem que esperar, a gente ficou um mês para conseguir o lançamento, porque tem que ter pouquíssimo vento no solo e muito vento em cima para poder sair da ilha o mais rápido possível. Quando esse balão funciona direito, que não foi o nosso caso, em 4 dias ele já está no Chile e na Argentina, porque os ventos são bastante estáveis e muito fortes. Os ventos que estão na altitude de 30 quilômetros para cima, que é onde esse balão estaria, e ele pode ficar dando voltas em volta da Antártica por bastante tempo. Então, a ideia é poder ficar 100 dias lá observando, que é quase tão bom quanto ir para o espaço, que você pode ficar anos em vez de dias. Só que o nosso voo não durou muito tempo. Aqui teve esse problema com o balão e a gente começou a cair, acabou tendo que ser terminado antes da hora. Então, a gente agora está planejando para 2023. Esse é o que eu já mostrei, é o mini-uso que está dentro da estação espacial, com o nosso cosmonauta. Um cosmonauta não é nosso. E o que a gente está agora trabalhando é em construindo o SPB-2, que vai ter 2 telescópios, um olhando para a fluorescência e um olhando para o Cherenkov, que vai ver, não só tentar ver um tal neutrino subindo, mas ver algo garantido, que são os raios cósmicos acima do horizonte da Terra. Ângela. Já acabamos, né? Não, eu só queria perguntar se você conseguiu recuperar o telescópio do balão. Não, pareceu que ele esse aqui ficou na Easter Island, na ilha, cadê nós aqui? Na Ilha da Páscoa. Então não deu PT. Não, ficou é interessante essa questão de balão. O balão, os balões em geral, essa missão aqui do meio e essa missão anterior, eles recuperaram, porque quando chega perto da Terra, esse aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, o primeiro Super Pressure Balloon, né, o primeiro super pressurizado, deu a volta e eles tiveram probleminhas aqui, quando ele começa a andar meio fora de fazer coisas esquisitas como aqui, é porque provavelmente ele está começando a baixar de altitude, porque os ventos, deixa eu mostrar aqui, os ventos na altitude que a gente está tentando ficar seriam bastante estáveis, mas quando você começa a descer, os ventos ficam meio caóticos, então você começa a andar para tudo que é lado, por isso que a gente anda feito um random walk aqui. E aqui é o final, que foi perto da Ilha da Páscoa, mas quando a coisa começa a ficar instável, eles preferem que caia dentro do mar e que vá até o fundo do mar para não atrapalhar barcos e, os peixes que ficam mais na superfície, os peixes lá embaixo vão ver Então, o nosso grande telescópio é uma linda escultura para os peixes do Pacífico. Vou aproveitar, Ângela, e falar que já estamos chegando Isso. no... Então, eu acho que eu terminei. Eu só ia mostrar para vocês que a gente está construindo 2 telescópios. Aqui estão, aqui já tem um pedaço do espelho do telescópio, das câmeras. Estamos, esse ano, apesar da pandemia, conseguindo fazer
com que esse treco progrida e que a gente, ano que vem, então, estaria pronto para testar todos os telescópios, então, e para poder fazer uma viagem até a Nova Zelândia e lançar o telescópio em 23. Então, essa é a nossa grande farra agora, é tentar fazer esses 2 telescópios do EUSO SPB2. Então, eu vou terminar aqui e só vou deixar para vocês fazerem perguntas. O lançamento, vamos tirar o som. Quem não viu isso antes, é bem bacana. Bom, pode fazer perguntas. Terminei. Se alguém tiver uma pergunta, eu também não estou vendo a mão levantada. Deixa eu ver se tem mão levantada. Tá? Consigo ver agora. Pode levantar a mão que... Se alguém tiver alguma pergunta... Tem muito parabéns no chat pela palestra incrível. Cadê a Vivian? Vivian, obrigada pela sua mensagem. Eu estava com o horário errado na minha cabeça. Não, aliás, no meu... De nada, ganhei um crédito de pão de queijo por causa disso. Cara, eu estava achando que eu ia ficar bastante atrasada. Não, e eu achei o seu telefone da sua sala. Eu estava quase ligando para você. Mas eu estou em casa, né? Porque aqui a gente não pode ir para a sala. Então, meu celular, eu vou te dar meu celular na próxima. Me manda seu celular para a emergência. Você está no Arizona? Onde você está? Estou no Arizona, quentinho, sem neve. Como está em Chicago? Aqui vocês viram, né? Não sei se deu para ver no meu. Gente, faz uma pergunta. Não é possível que eu não tenha pergunta nenhuma. Está todo mundo com fome. Gente, a Ângela é incrível. Eu sempre, quando visito Chicago, eu fico umas 2 horas na sala dela, não deixando ela trabalhar. Não, é uma delícia, é uma delícia. A gente tem que voltar a 3 dimensões, né, para você poder voltar a visitar. Então, gente, não tem pergunta nenhuma, não? Não é possível. Espera aí, como é que eu saio daqui? Eu acho que eu volto. Eu saí por você. Obrigada. Cadê todo mundo? Bom, pelo menos eu quero fazer um favor aí. Todo mundo que ainda estiver ligado, será que vocês podem ligar seus vídeos para a gente tirar uma foto? Sim, nós estamos pensando tendo uma ideia assim. Vamos ficar famosos em Chicago. Isso. Deixa eu tirar o chat. Eu posso fazer foto? Que eu tenho... só queria falar sobre mulheres empoderadas. A Ângela é a Dean, a nova Dean de Chicago. Ela que Agora manda. está todo mundo botando o cabelo no lugar. O problema dessa vida no Zoom é que a gente quer fazer... Bom, vocês são muito jovens, mas gente da minha idade fica assim, gente, eu preciso de ir no... Como é que é? As cirurgias plásticas básicas. Mas vocês sabem que tem no vídeo algo que conserta um pouco as rugas, né? Quer dizer, vocês são muito jovens para saber, mas... Eu tive que acordar às 5 da manhã, nada conserta. 5 da manhã. Que legal. E tem gente que eu vi no mundo todo, né? Quer dizer, tem a maioria no Brasil, mas tem gente em outras partes. Tem pessoal aqui na Europa, eu estou na Alemanha, a Thaís está na Finlândia, acho que a Nicole... Não sei se me hoje pode participar, mas... Eu tenho um ódio enrustido pelo povo na Europa, porque eles sempre fazem com que as palestras deles fiquem no horário comercial deles, o que sempre me ferra. Eu sempre tenho que acordar às 4 da manhã, 3 da manhã. Mas agora a gente está no horário do Brasil e eu tô indo dormir 1 da manhã. Vou tirar foto, tá? Posso? Estou tirando foto. Vamos fazer alguma coisa interessante, não sei, algo, mão para cima, apontar, sei lá, alguma coisa, porque está muito bocó, todo mundo lá. Eita aí! Oi, Angela, eu apareci. Nelsinho! Finalmente alguém com rugas. Rugas? Que rugas? Rugas? Eu? Eu estava dizendo que, bom, você talvez... que o Zoom faz com que dê uma melhorada no visual, se você fizer essa... Então, fui retocar a maquiagem e voltei. Tá certo. Eu tenho planos de fazer um machine learning para melhorar o meu visual. Legal. Calibrado em todas as minhas fotos e das Jelly Beating. Eu tenho esse sonho. Não é tão difícil, mas eu tenho.
Então, foi um prazer discutir com vocês todos o que eu estou fazendo. Amanhã, acho que a Rita, não sei se está aqui hoje, mas vai falar mais do OG. Provavelmente seria ideal se fosse o contrário, você já ia saber, mas eu dei uma introdução para o que ela está estudando, trabalhando. E outra coisa que a Vivi e Nelson conhecem bem é essa coisa de colaborações internacionais e os horários, né? Eu trabalho com japoneses. Quando a gente estava na Nova Zelândia para lançar o balão, não tinha horário, porque se você coloca Europa, Estados Unidos, Japão, ainda dá, ou às 7 da manhã ou às 7 da noite, aqui, né? Agora, você põe a Nova Zelândia, aí quebrou. Não tem como não acordar alguém às 2 horas da manhã. Então, mas deu tudo certo. A gente conseguiu botar tudo lá para trabalhar e agora, em 23, vamos estar de volta lá, se Deus quiser. Ângela, você paga adicional de periculosidade para o seu aluno que fica num helicóptero à noite, no meio do nada? A gente não falou para ninguém, e ele era um aluno na Alemanha, e ninguém está sabendo. É por isso que os alunos estão criando sindicatos. Não dá para... tem certas perguntas que é melhor não perguntar. Eu vou aproveitar, deixa para agradecer muito a presença da professora Ângela. A professora Ângela também foi a nossa conexão, a nossa liaison com a Andrea Guies. Então, é a responsável por ter elevado o patamar desse nosso modesto sonho de criar essa comunidade, juntar essa comunidade brasileira. E muito obrigada, a sua presença é muito importante aqui. Gostaria de ter uma pergunta, mas eu, como cosmóloga, estou meio um pouquinho fora da astronomia. Minhas perguntas... Eu posso falar uma coisa que eu também sou mais ou menos da mesma área que a Carla, né? Só uma fração de segundos aí entre a cosmologia quântica e o universo inflacionário. Então, para mim foi tudo muito novo. Eu queria agradecer muito a presença da professora Ângela. Na verdade, mais tarde ela vai estar no debate, então eu acho que a pergunta que eu gostaria de fazer é mais do que ela estava esperando, um pouco dessas observações assim, no contexto da cosmologia. Então, eu gostaria de ter um pouquinho mais sobre esse link, porque para mim não ficou muito claro, mas eu gostei muito da apresentação, porque me fez ter uma noção que eu não tinha antes desses experimentos. Então, muito obrigada, professora. Então, eu vou responder a Thaís, mas, Carla, você ia perguntar também algo. O que era? Não. Pergunta também, que aí eu respondo as duas. Eu acho que o que eu ia falar aqui da questão da astronomia, para mim foi tudo muito novo e eu absorvi muita coisa, só que fica um pouco difícil fazer pergunta. Eu gostaria mais de perguntar como é ser uma mulher que é chefe de departamento, que foi chefe de departamento, que tem uma posição tão prominente para a astronomia atual. Tá, então deixa eu falar cosmologia primeiro. Eu acho que eu fiz cosmologia e gostaria de fazer mais, né? Um dos meus papers mais citados é Inflação Natural, que é bem bacana, eu highly recommend. Desculpe, não vai dar tempo de traduzir. Mas eu acho que a parte, em termos de conexão com cosmologia, seria provavelmente mais através da matéria escura, né? Quer dizer, por enquanto, o WIMP ainda é o dominante em termos de matéria escura que as pessoas estão tentando detectar, mas, por enquanto, ninguém detectou nenhuma, então pode ser que esteja um fluxo cada vez mais baixo, mas pode ser que não seja essa a resposta. Então, por exemplo, Dark Matter, Super Heavy Dark Matter, é algo que seria que a gente poderia estudar através desses neutrinos. Pessoas costumam estar em casa essa hora. Alguém sabia que a senhora... Eu acho que é alguém falando no background, né? Bom, anyway, então a gente tem essas medidas indiretas. Por exemplo, se a gente tivesse... Vamos para o futuro agora. Já detectamos vários neutrinos atravessando a Terra. Nós estamos estudando neutrinos com energias acima de 10 a 16, 10 a 17 eletronvolts.
Se tivessem dimensões extras, o tipo de reação que os neutrinos teriam na Terra seria diferente. Então, você poderia, por exemplo, detectar uma mudança na forma de interagir dos neutrinos através desse tipo de observação dos neutrinos de altas energias. É assim que a oscilação de neutrinos foi detectada, foi através dos neutrinos passando pela Terra, mas em energias bem mais baixas. Então, digamos, antigamente a gente achava que T e V talvez tivesse dimensões extras. Então, se fosse T e V, center of mass, você teria, então, uma mudança na forma de interação dos neutrinos, e isso é uma coisa que, se você tiver bastante neutrino e souber o que você está olhando, você vai poder medir exatamente como função do ângulo, né? Quando você começa com neutrinos que não interagem acima do horizonte, vai abaixando, vai cada vez tendo mais target, né? Você está usando a Terra como uma reação de neutrinos com um target, e o target você vai aumentando, só diminuindo o ângulo que você observa ou aumentando o ângulo. Então, isso é uma possibilidade, mas são indiretas e precisa de ter bastante neutrino para poder fazer esse tipo de medição. Em termos de ser mulher, bom, eu acho que todas as mulheres aqui devem saber, me desculpem os nossos amigos, que não é nada fácil. Por outro lado, eu vi um videozinho das mulheres todas líderes que estão agora botando para quebrar na pandemia, que estão fazendo até, em termos políticos, algo mais forte. E eu estava atrasada porque eu achei que eu ia falar daqui a 1 hora, né? Quer dizer, ia começar há pouco tempo, mas porque eu também estava assistindo a Lagarde, Christine Lagarde, que é a chefe dos economistas na Europa, né, do Banco Central Europeu, que fala exatamente sobre várias perguntas sobre coisas de economia, mas falando de novo como que é importante colocar as mulheres, fazer tanto reconhecimento da capacidade das mulheres de serem tão boas como qualquer outra pessoa, mas também facilitar em termos gerais, porque nessa pandemia uma das coisas que ficou clara é como que as mulheres ainda vão levar a maior parte do choque econômico e pessoal, porque, em geral, as mulheres ainda têm a maior parte tanto da economia informal quanto da parte de tomar conta da família, de ter os filhos, etc. Então, eu acho que ainda temos muito para fazer com que a vida das mulheres sejam, pelo menos, equivalentes às dos homens. Então, a gente não só não tem a infraestrutura e a forma de lidar com os desafios exatamente equivalentes. Então, ainda temos muito que fazer, mas se eu comparo com a minha mãe ou com a minha avó, é bem melhor a minha vida, e eu espero que a de vocês seja bem melhor que a minha. E certamente não foi fácil, a gente pode falar isso no painel mais tarde, e eu deixo vocês pensando perguntas, mas eu acho que eu sou hiper otimista, e se você consegue que tudo que te atrapalha sendo mulher não atrapalhe a sua física, se você consegue desligar todos esses outros barulhos no background e se focar na física, você consegue chegar do outro lado. Mas o difícil é que, às vezes, atrapalha bastante e a gente acaba demorando mais tempo, ou se atrapalhando, ou se confundindo. Mas eu acho que ter assim, a paixão pelo que a gente está fazendo sempre é uma forma de lidar com qualquer desafio que vem, e eu sou hiper otimista de que a próxima geração e a próxima está cada vez mais preparada para mudar esse mundo de uma forma mais equitável. Acho que está bom aqui, né? Vocês precisam almoçar. Tá ótimo, muito obrigada. Nos vemos mais tarde. Obrigada pelo convite, hein? Super bacana vocês fazerem essa reunião, muito bacana. Muito obrigada. A gente se vê mais tarde também.